Antes de qualquer coisa existir, antes de tempo e espaço, antes mesmo de luz e trevas, havia um vazio absoluto, um abismo de potencial inexplorado. Neste abismo, a presença eterna de Deus habitava, o Eu Sou, aquele que sempre foi e sempre será. Imagine a vastidão de um universo em repouso, esperando o sopro de vida que mudaria tudo para sempre. Este é o momento que antecede a criação, onde o plano divino começava a tomar forma na mente infinita do Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas o que havia antes desse ato seminal? Antes da criação, existia uma eternidade silenciosa. Neste silêncio absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo existia em perfeita harmonia e amor. Sem a limitação do tempo, não havia pressa, apenas uma serenidade imutável e infinita. Jesus, o Verbo, estava com Deus e era Deus, como descrito em João 1:1. Antes da criação, havia um amor inquebrantável entre o Pai e o Filho, um vínculo eterno que transcende a compreensão humana. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Essa harmonia e comunhão eterna não são conceitos abstratos, mas realidades profundas que moldam nossa compreensão do amor e da existência. A decisão de criar o universo foi um ato de amor puro. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, desejou compartilhar a alegria e a beleza de sua existência com seres criados à sua imagem. Este desejo é capturado em Efésios 1:4, onde Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A criação não foi um capricho, mas um plano meticuloso e amoroso, desenhado com a intenção de refletir a glória divina. Este cenário é difícil de imaginar, mas é fundamental para entender a profundidade do plano de Deus. Não havia uma necessidade ou uma obrigação, mas um desejo divino de compartilhar a comunhão e o amor que existiam dentro da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. A criação do universo foi um ato deliberado e amoroso, com o objetivo de refletir a glória e a bondade de Deus. Em uma época onde a noção de amor é frequentemente banalizada, este amor eterno e imutável de Deus nos oferece uma perspectiva única e transformadora. Na eternidade silenciosa que precedeu a criação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo existia em uma comunhão perfeita. Essa comunhão era caracterizada por um amor profundo e eterno, uma harmonia que transcende a compreensão humana. Jesus, o Verbo, estava com Deus e era Deus, como descrito em João 1:1. Este amor e união entre o Pai e o Filho são descritos em João 17:5, onde Jesus ora: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa comunhão eterna é o fundamento sobre o qual toda a criação foi construída. Deus não estava sozinho, ele estava em perfeita comunhão consigo mesmo. A relação entre Pai, Filho e Espírito Santo não é uma simples doutrina teológica, mas a própria essência de Deus. O amor e a comunhão que existiam entre eles são a base da criação e da redenção. Deus não criou o universo porque precisava de companhia ou de algo para fazer. Ele criou porque desejava compartilhar o amor e a comunhão que existiam dentro da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. A decisão de criar o universo foi um ato de amor puro. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, desejou compartilhar a alegria e a beleza de sua existência com seres criados à sua imagem. Este desejo é capturado em Efésios 1:4, onde Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A criação não foi um capricho, mas um plano meticuloso e amoroso, desenhado com a intenção de refletir a glória divina. Esta decisão é incompreensível em sua profundidade e magnitude. O ato de criar não foi impulsivo, mas uma decisão pensada e planejada desde a eternidade. A criação
é uma manifestação do caráter de Deus, de seu desejo de relacionar-se e de compartilhar sua própria essência. A Bíblia nos dá vislumbres dessa intenção em várias passagens, mostrando que cada parte do plano divino foi meticulosamente orquestrada. Um exemplo claro desse planejamento está em Gênesis 1:26, onde Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Esta pluralidade na decisão divina aponta para a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, e para a intenção de criar seres capazes de refletir a glória e a comunhão divina. A humanidade foi criada para ser um reflexo do Criador, para viver em comunhão com Ele e para compartilhar sua glória. Mas a decisão de criar não parou aí. Deus sabia das implicações da criação, incluindo a possibilidade do pecado e da queda. Ainda assim, Ele avançou com o plano, já tendo em mente a redenção e a restauração. A decisão de criar o universo foi, portanto, um ato de amor sacrificial desde o início. Em Apocalipse 13:8, lemos sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo revela que a redenção foi planejada antes mesmo da criação, um testemunho do amor e da graça de Deus. Antes mesmo de formar o universo, Deus já havia previsto a redenção da humanidade. Este é um mistério profundo, pois a redenção foi planejada antes mesmo que houvesse a necessidade de redenção. Este conceito de redenção antecipada é uma pedra angular na teologia cristã. Deus, em sua onisciência, sabia que a humanidade escolheria o pecado e, consequentemente, a separação de sua presença. No entanto, em vez de abandonar sua criação ao destino do pecado, Ele já havia planejado um caminho de retorno, um meio de redenção. Esse plano de redenção é revelado gradualmente ao longo das Escrituras, começando com a promessa feita a Adão e Eva, em Gênesis 3:15, onde Deus declara que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, uma profecia messiânica sobre a vitória final de Cristo sobre Satanás. A profundidade do amor de Deus é manifestada neste plano de redenção. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 1:7-8, "Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência." A redenção não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida e experimentada por todos aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. A encarnação de Jesus, seu ministério na terra, sua morte e ressurreição são o cumprimento desse plano eterno. Cada detalhe foi planejado e orquestrado por Deus. Desde o local de nascimento de Jesus, profetizado em Miqueias 5:2, até sua entrada triunfal em Jerusalém, profetizada em Zacarias 9:9, tudo aponta para um plano divino meticulosamente elaborado. A crucificação de Jesus, embora pareça um trágico acidente do destino, foi de fato o clímax do plano de redenção. Em Atos 2:23, Pedro afirma que Jesus foi entregue pela determinação certa e presciência de Deus, enfatizando que a crucificação foi parte do plano eterno de Deus para redimir a humanidade. Com a criação do homem, também veio a possibilidade do livre-arbítrio, um presente que poderia levar tanto à glória quanto à queda. Deus, em seu amor, permitiu que Adão e Eva escolhessem, sabendo que a queda era uma possibilidade real. No entanto, Ele já havia preparado um caminho de redenção. Romanos 5:8 destaca isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de qualquer erro humano, já havia uma esperança inquebrantável. A narrativa da queda em Gênesis 3 revela a complexidade do livre-arbítrio e suas consequências. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, receberam a liberdade de escolha. Esta liberdade era essencial para que pudessem amar e obedecer a Deus genuinamente. No entanto, essa mesma liberdade tornou possível a desobediência. A tentação da serpente e a escolha de Adão e Eva de comer do fruto proibido marcaram o início do pecado
e da separação entre Deus e a humanidade. A queda trouxe consigo não apenas a morte física, mas uma separação espiritual de Deus. A maldição pronunciada em Gênesis 3, 17 e 19 afetou toda a criação, introduzindo sofrimento, dor e morte no mundo. No entanto, mesmo neste momento de desespero, Deus ofereceu uma promessa de redenção. Em Gênesis 3,15, Deus declara à serpente que a semente da mulher esmagaria sua cabeça, uma profecia que aponta para Jesus Cristo, o Redentor prometido. Desde os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, que apontavam para o sacrifício final de Cristo, até as profecias messiânicas dos profetas, o plano de redenção de Deus estava em movimento. Em Isaías 53, o profeta descreve com detalhes surpreendentes o sofrimento do Messias, que foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. A vinda de Jesus ao mundo foi o cumprimento dessa esperança. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, para restaurar a relação entre Deus e a humanidade. O apóstolo João escreve em João 1:29 que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte e ressurreição de Jesus são o coração do plano de redenção, oferecendo a todos que creem nele a oportunidade de serem reconciliados com Deus. No plano eterno de Deus, o momento culminante foi a encarnação de Jesus Cristo. João 1,14 declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Este evento, predestinado antes da fundação do mundo, foi a manifestação suprema do amor divino. Deus escolheu entrar na criação como um de nós, para redimir e restaurar tudo o que havia sido perdido. A encarnação é um dos mistérios mais profundos do cristianismo. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, tomou sobre si a natureza humana, nascendo de uma virgem em um humilde estábulo em Belém. Este ato de condescendência divina é descrito em Filipenses 2:6-7, onde Paulo escreve que Cristo, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado, revelando o caráter de Deus através de suas ações, ensinamentos e milagres. Ele trouxe cura, libertação e esperança para os oprimidos e marginalizados, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Sua compaixão e amor pelos perdidos são evidentes em passagens como Lucas 19:10, onde ele declara: "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." A encarnação de Jesus também foi um ato de identificação. Ele experimentou as fraquezas e tentações humanas, tornando-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel, como descrito em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esta identificação permite que ele seja nosso mediador perfeito, capaz de interceder por nós diante de Deus. A culminação da encarnação foi a morte de Jesus na cruz. Este sacrifício foi o ato supremo de amor e redenção, um cumprimento do plano eterno de Deus. Em 1 Pedro 1:18-20, lemos que fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A morte de Jesus não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano divino traçado desde a eternidade. A relação de Deus com a humanidade é marcada por alianças. Desde a promessa a Abraão até a nova aliança em Cristo, cada uma delas aponta para o plano divino estabelecido antes do tempo. Em Hebreus 13:20, lemos sobre o sangue da eterna aliança, indicando que a redenção e a restauração estavam sempre no coração de Deus. Essas alianças são evidências do compromisso eterno de Deus com a humanidade. As alianças na Bíblia
São contratos sagrados entre Deus e seu povo, cada uma delas revelando um aspecto do caráter e dos propósitos divinos. A primeira aliança explícita é a aliança com Noé, onde Deus promete nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio, colocando o arco-íris como sinal dessa aliança. Gênesis 9, 12 e 17. Esta aliança estabelece a fidelidade de Deus e sua promessa de preservar a criação. A aliança com Abraão é um ponto crucial na história da redenção. Deus promete a Abraão que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 2, 3. Esta promessa é um precursor da vinda de Cristo, a descendência de Abraão, que traria bênção e salvação para todas as nações. A fidelidade de Deus a Abraão é reafirmada em Gênesis 15, onde Deus faz um pacto com ele, prometendo-lhe uma grande descendência e a terra de Canaã. A aliança mosaica, estabelecida no Monte Sinai, é outro marco significativo. Esta aliança, marcada pelos 10 mandamentos e pela lei, foi dada para guiar o povo de Israel em sua relação com Deus e uns com os outros. Embora fosse uma aliança baseada na obediência, também apontava para a necessidade de um sacrifício perfeito para lidar com o pecado de forma definitiva. Os sacrifícios e rituais do sistema mosaico eram sombras das realidades que viriam com Cristo, como explicado em Hebreus 10:1. A nova aliança, profetizada por Jeremias 31, 31, 34, e inaugurada por Jesus, é o cumprimento de todas as alianças anteriores. Em Lucas 22, 20, durante a última ceia, Jesus declara: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós." Esta nova aliança é baseada no sacrifício de Cristo, que ofereceu seu sangue uma vez por todas para a remissão dos pecados. Ela promete um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, onde as leis são escritas nos corações dos crentes e onde todos conhecem a Deus diretamente. Antes da criação, o reino de Deus já estava em planejamento. Jesus frequentemente falou sobre este reino durante seu ministério, e em Mateus 25, 34, ele diz: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Este reino é a consumação do plano divino, um lugar de paz, justiça e comunhão eterna com Deus. O reino de Deus é um tema central nos ensinamentos de Jesus. Ele o descreve como um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Este reino não é apenas uma realidade futura, mas também uma presença ativa no mundo, através da obra de Cristo e do Espírito Santo. Jesus começou seu ministério proclamando: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Marcos 1,15. As parábolas de Jesus frequentemente ilustram a natureza e o valor do reino de Deus. A parábola do tesouro escondido e a da pérola de grande valor, Mateus 13:40 e 4:46, mostram que o reino é algo de valor inestimável, que merece ser buscado com toda a nossa vida. A parábola do grão de mostarda, Mateus 13, 31, 32, destaca como o reino começa pequeno, mas cresce de maneira surpreendente. O reino de Deus também é um reino de reversão de valores. Em Mateus 5:7, no Sermão do Monte, Jesus descreve as bem-aventuranças, onde os pobres em espírito, os mansos e os que têm fome e sede de justiça são abençoados. Este é um reino onde os últimos serão os primeiros e os servos serão exaltados. Mateus 20, 16. A consumação do reino de Deus é descrita de forma magnífica em Apocalipse. Em Apocalipse 21:4, João vê um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Este é o destino final da criação, um lugar onde Deus habitará com seu povo, e onde não haverá mais morte, pranto, dor ou lágrimas. Esta visão é o cumprimento do plano de Deus desde antes da criação, um reino eterno de paz e comunhão perfeita com Ele. A Igreja, o corpo de Cristo, também faz parte do plano eterno de Deus. Efésios 3, 10, 11
revela que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida e que este era o propósito eterno que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. A Igreja é a manifestação terrena do propósito celestial, uma comunidade chamada para refletir a glória de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. A Igreja não é apenas uma instituição humana, mas uma comunidade divina estabelecida por Cristo. Em Mateus 16:18, Jesus declara: Eu edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa revela a natureza divina e a missão invencível da Igreja. Ela é construída sobre a confissão de fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Igreja é descrita em várias metáforas ao longo do Novo Testamento. Ela é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, onde cada membro tem um papel único e essencial. Ela é a noiva de Cristo, Efésios 5:25-27, amada e purificada por Ele. Ela é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16-17, uma habitação sagrada onde Deus reside. O mistério da Igreja é que ela inclui todos os povos, raças e nações. Paulo escreve em Efésios 2:14-16, que Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, criando em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Esta unidade na diversidade é uma testemunha poderosa da sabedoria e do propósito de Deus. A Igreja é um testemunho vivo do plano redentor de Deus, refletindo sua glória através da comunhão e do amor mútuo. A missão da Igreja é dupla: adorar a Deus e proclamar o Evangelho ao mundo. Em Mateus 28:19-20, Jesus dá a grande comissão: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta missão é um reflexo do plano eterno de Deus de trazer todas as nações para sua família, reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. O conceito de plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, indica que a vinda de Cristo foi um evento predestinado, ocorrendo no momento exato determinado por Deus. Esta perfeição no timing divino reflete a precisão e a intencionalidade do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo até a realização plena em Cristo. A expressão plenitude dos tempos sugere um momento específico e estratégico na história, escolhido por Deus para a vinda de Cristo. Este conceito abrange não apenas o nascimento de Jesus, mas também sua vida, morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Cada evento foi cuidadosamente planejado e executado para cumprir o propósito divino. Historicamente, o período em que Jesus nasceu era marcado pela Pax Romana, uma era de relativa paz e estabilidade no Império Romano que facilitou a disseminação do Evangelho. As estradas romanas permitiam viagens rápidas e seguras, enquanto a língua grega comum possibilitava a comunicação entre diferentes povos. Este ambiente preparou o caminho para a propagação rápida da mensagem de Cristo. Espiritualmente, havia uma expectativa messiânica entre os judeus. Muitos aguardavam a chegada do Messias, como prometido pelos profetas. Esta expectativa é refletida em figuras como Simeão e Ana, que aguardavam a redenção de Israel. Lucas 2:25-38. Além disso, o esgotamento das religiões pagãs criava um vazio espiritual que o Evangelho de Jesus veio preencher. A plenitude dos tempos também reflete a revelação progressiva de Deus. Desde a aliança com Abraão, passando pela lei dada a Moisés, até as profecias dos profetas, Deus estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Cada evento no Antigo Testamento aponta para Jesus e sua obra redentora, demonstrando a continuidade e a unidade do plano de Deus. A vinda de Cristo na plenitude dos tempos também cumpre o plano de Deus para a adoção como filhos. Em Efésios 1:5, Paulo escreve: Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
A adoção é um tema poderoso, que reflete o coração de Deus em nos trazer para sua família. Não somos apenas criaturas de Deus, mas através de Cristo, somos feitos seus filhos e herdeiros, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Os anjos, seres celestiais criados antes da humanidade, testemunharam a formação do universo. Jó 38, 4, 7 menciona que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esses seres espirituais, criados para servir e adorar a Deus, estavam presentes nos primeiros momentos da criação, celebrando a obra magnífica do Criador. Os anjos são descritos na Bíblia como mensageiros de Deus, seres poderosos e gloriosos que servem como seus agentes no cumprimento de seu plano. Em Hebreus 1:14, lemos que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sua existência e atividade, antes e durante a criação, refletem a organização e a ordem do plano de Deus. A criação dos anjos é um testemunho da diversidade e da complexidade do universo de Deus. Eles variam em poder e função, com alguns desempenhando papéis específicos, como Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus, Lucas 1:20 e 6:38, e Miguel, o arcanjo que luta contra as forças do mal, Apocalipse 12, 7, 9. Eles também têm uma hierarquia, com serafins e querubins ocupando posições elevadas, adorando continuamente a Deus na sua presença. Isaías 6, 2, 3, Ezequiel 10, 1, 20 e 2. A reação dos anjos à criação do mundo é uma expressão de sua compreensão da glória de Deus. Eles viram o universo surgir do nada pelo comando da palavra de Deus e responderam com cânticos de júbilo. Esta cena é capturada poeticamente em Jó 38, onde Deus, ao responder a Jó, pergunta: Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Dize-mo, se tens entendimento, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 4, 7. No entanto, nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. A Bíblia narra a rebelião de Lúcifer, um querubim exaltado que, devido ao seu orgulho, tentou usurpar a posição de Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 e 15, Ezequiel 28, 12 e 17. Este evento, que ocorreu antes da criação do homem, introduziu o mal e a oposição ao plano de Deus. Lúcifer, agora Satanás, e seus seguidores caídos tornaram-se adversários do propósito divino, mas sua rebelião foi prevista e contida dentro do plano maior de Deus. Os anjos fiéis continuam a desempenhar um papel vital no cumprimento do plano de Deus. Eles são enviados para proteger e guiar os crentes, como evidenciado na história de Daniel, onde o anjo Gabriel lhe trouxe entendimento e ajuda. Daniel 9, 21, 23. Eles também estarão envolvidos nos eventos finais da história, como descrito no Apocalipse, onde anjos são instrumentos de julgamento e redenção. Apocalipse 8, 6, 12. A criação do universo não foi apenas para existir, mas para glorificar a Deus. Salmos 19, 1 declara: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Cada estrela, planeta e galáxia é um testemunho da grandeza e do poder de Deus, um reflexo da sua glória infinita. O propósito da criação é intrinsecamente ligado ao caráter de Deus como Criador e sustentador de tudo. Desde a vastidão do cosmos até a complexidade da vida na Terra, cada aspecto da criação serve para refletir a sabedoria, o poder e a beleza de Deus. A Bíblia está repleta de passagens que exaltam a criação como uma manifestação da glória de Deus. Em Salmo 104, o salmista descreve a criação de maneira poética, elogiando a diversidade e a interdependência da vida que Deus sustenta. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Salmo 104, 24. Além disso, a criação também tem um propósito redentor. Romanos 8, 19 e 21
fala sobre a criação aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à inutilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Este trecho sugere que a criação está inclusa no plano redentor de Deus, esperando a restauração final, junto com a humanidade redimida. A interconexão da criação com a adoração é evidente. Muitos salmos e cânticos bíblicos são convites para que toda a criação louve ao Senhor. Salmo 148 convoca tudo, desde os anjos aos corpos celestes, montanhas, árvores e todas as criaturas vivas, a louvarem ao Senhor. Esta convocação universal para a adoração ressalta que o propósito da criação é levar toda a existência a reconhecer e glorificar seu Criador. Além do testemunho das Escrituras, a criação também fala a todos os seres humanos, independentemente de sua crença ou conhecimento da Bíblia. Em Romanos 1:20, Paulo afirma que, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A criação é, portanto, uma revelação geral de Deus a toda a humanidade, tornando evidente sua existência e seu caráter. Desde antes da criação, a providência de Deus já estava em ação, guiando e sustentando todas as coisas. Colossenses 1:17 afirma: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Este cuidado contínuo e intencional é uma prova do amor e da soberania de Deus sobre toda a criação. A providência divina refere-se à maneira pela qual Deus sustenta, governa e direciona o universo e todas as suas criaturas. Este conceito é fundamental para entender que nada acontece fora do conhecimento e da vontade de Deus. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus ensina que nem mesmo um pardal cai ao chão sem o consentimento do Pai, e que todos os cabelos de nossas cabeças estão contados. Este nível de detalhe no cuidado de Deus demonstra sua preocupação e envolvimento íntimo com a criação. A providência de Deus pode ser vista em várias histórias bíblicas que demonstram como ele guia os eventos para cumprir seus propósitos. A história de José, por exemplo, é um testemunho claro da providência divina. Vendido como escravo por seus irmãos, José eventualmente se torna o segundo em comando no Egito. Em Gênesis 50, 20, José reconhece a mão de Deus em seus sofrimentos e vitórias, dizendo a seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Outro exemplo é a história de Ester. Embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro, sua providência é evidente em cada detalhe. Ester, uma jovem judia, torna-se rainha da Pérsia e, através de uma série de eventos aparentemente fortuitos, está em posição de salvar seu povo da destruição. Mordecai, seu primo, reconhece a providência divina ao dizer: Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester 4:14. A providência divina também se manifesta na vida cotidiana dos crentes. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo oferece uma promessa reconfortante de que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando para o bem de seus filhos, guiando cada evento de acordo com seu plano perfeito. A sabedoria de Deus é manifesta na complexidade e na beleza do universo. Provérbios 8, 22-31 personifica a sabedoria como presente na criação, regozijando-se em cada detalhe. Esta sabedoria eterna é uma expressão da mente divina, cuidadosamente tecendo cada aspecto da existência. Provérbios 8 oferece uma visão poética da sabedoria como uma entidade que estava com Deus desde o início. Nos versículos 27 e 30, lemos:
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Esta personificação da sabedoria destaca que tudo o que foi criado está impregnado de uma ordem e propósito divinos. A complexidade do universo, desde as vastas galáxias até a estrutura minúscula de uma célula, reflete a sabedoria de Deus. A ciência moderna continua a descobrir a intricada engenharia da vida, revelando um design que desafia o acaso. A estrutura do DNA, a complexidade do cérebro humano, a precisão das leis físicas, tudo isso aponta para uma inteligência suprema que organizou cada detalhe da criação. A sabedoria de Deus não é apenas evidente no mundo físico, mas também na história da redenção. O plano de Deus para salvar a humanidade através de Jesus Cristo é uma demonstração da sua sabedoria infinita. Paulo escreve em 1 Coríntios 1:24 que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho, que pode parecer loucura para alguns, é na verdade a expressão mais profunda da sabedoria divina, reconciliando justiça e misericórdia de uma maneira que a mente humana não poderia conceber. Além disso, a sabedoria de Deus é um recurso acessível para os crentes. Tiago 1:5 encoraja: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Este convite para buscar a sabedoria divina ressalta que Deus deseja compartilhar sua sabedoria conosco, guiando-nos em nossas decisões e vidas diárias. O plano de Deus culmina em uma nova criação, onde o céu e a terra serão renovados. Apocalipse 21:2 descreve esta visão. E vi um novo céu e uma nova terra, e a cidade santa, a nova Jerusalém. Este destino final é a realização plena do propósito eterno de Deus, onde todos os redimidos viverão em perfeita comunhão com Ele. A glória futura é um tema que perpassa toda a Bíblia, oferecendo esperança e perspectiva para os crentes. A nova criação é descrita como um lugar de indescritível beleza e paz, onde a presença de Deus será a luz e a vida. Em Apocalipse 21:3-4 lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este futuro glorioso é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Desde o Jardim do Éden, onde a comunhão com Deus foi interrompida pelo pecado, até a Nova Jerusalém, onde a comunhão será restaurada e eternamente perfeita, vemos um arco redentor que abrange toda a história. Isaías 65:17 também antecipa esta nova criação. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A esperança da glória futura também tem implicações práticas para a vida presente. Paulo escreve em Romanos 8:18: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta esperança oferece consolo e força para perseverar em meio às dificuldades e sofrimentos da vida. É uma âncora para a alma, assegurando-nos de que as provações atuais são temporárias e que a glória eterna nos espera. A glória futura também nos chama à santidade e preparação. Em 2 Pedro 3:13-14, somos exortados: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A certeza da vinda do reino de Deus motiva os crentes a viverem vidas que refletem essa esperança e antecipação. Antes da criação, Deus já havia chamado seu povo à santidade. 1 Pedro 1:15-16 exorta: Sede santos, porque eu sou santo. Esta chamada é uma parte integral do plano de Deus, refletindo seu desejo de uma relação pura e íntima com seus filhos. A santidade de Deus
É um dos seus atributos mais destacados e repetidos na Bíblia. Em Isaías 6:3, os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Esta tripla repetição enfatiza a perfeição e a pureza absoluta de Deus. Ele é totalmente separado do pecado e do mal, e tudo o que ele faz é justo e bom. Este chamado à santidade é uma resposta ao caráter de Deus. Como seus filhos, somos chamados a refletir seu caráter em nossas vidas. Em Levítico 19:2, Deus diz a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este chamado não é apenas uma expectativa, mas uma promessa de que Deus nos capacitará a viver de acordo com sua santidade. A santidade tem várias dimensões. Ela inclui a separação do pecado e a dedicação a Deus. Em 2 Coríntios 6, 17 e 18, Paulo cita Isaías ao exortar os crentes: Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta separação não é uma retirada do mundo, mas uma vida distinta que reflete os valores e a natureza de Deus. A comunhão com Deus, que foi perdida no Éden, será plenamente restaurada. Apocalipse 21:3 promete: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Esta comunhão eterna é o clímax do plano de Deus, uma relação ininterrupta e gloriosa. No jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão direta e íntima com Deus. Gênesis 3:8 sugere que Deus caminhava no jardim na brisa do dia, indicando um relacionamento pessoal e presente com seus primeiros seres humanos. No entanto, o pecado rompeu essa comunhão, introduzindo separação e alienação entre Deus e a humanidade. A história da redenção é a história de Deus restaurando essa comunhão. A comunhão com Deus é central para a vida cristã. Jesus, em sua oração sacerdotal em João 17:3, define a vida eterna como: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é mais do que um conhecimento intelectual. É um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Este relacionamento é possível através de Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus removeu a barreira do pecado que nos separava de Deus, permitindo-nos ter acesso direto ao Pai. Hebreus 10, 19 e 22 nos encoraja a nos aproximar de Deus com plena confiança, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A comunhão com Deus também é sustentada pelo Espírito Santo. Em João 14, 16 e 17, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que habitará conosco e estará em nós. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, intercede por nós e nos capacita a viver em comunhão com Deus. Romanos 8, 15 e 16 descreve o Espírito como aquele que nos faz clamar: Abba, Pai, e nos testifica que somos filhos de Deus. A comunhão com Deus é tanto uma realidade presente quanto uma promessa futura. Atualmente, experimentamos essa comunhão de maneira parcial, através da fé e da presença do Espírito. No entanto, a plena comunhão será realizada na nova criação, onde veremos Deus face a face. 1 Coríntios 13:12 afirma: Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esta comunhão eterna é o clímax do plano de Deus. É o lugar onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais morte, pranto, clamor ou dor. Apocalipse 22, 4, 5 descreve a visão final. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará,
e reinarão para todo o sempre. Esta é a esperança suprema de todos os crentes, a restauração completa da comunhão com Deus em uma nova criação gloriosa. Desde antes da criação, a vitória de Deus sobre o mal estava assegurada. 1 Coríntios 15, 24 e 25 declara que Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e toda a autoridade e poder. Esta certeza da vitória final é uma ancoragem para a fé e a esperança dos crentes. A presença do mal no mundo é uma realidade dolorosa, mas a Bíblia nos assegura que Deus está no controle e que a vitória final já foi conquistada. A história da redenção é, em grande parte, a história de Deus lidando com o mal e o pecado. Desde a queda de Lúcifer e a entrada do pecado no mundo, Deus tem trabalhado para derrotar o mal e restaurar a justiça e a paz. A vitória sobre o mal foi garantida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Colossenses 2,15, Paulo escreve que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A cruz, que parecia ser uma derrota, foi na verdade a maior vitória de Deus sobre o mal. Jesus desarmou as forças do mal, pagando o preço pelo pecado e rompendo o poder da morte. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de sua vitória. Em 1 Coríntios 15, 54 e 57, Paulo celebra esta vitória. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição garante que o poder do mal e da morte foi quebrado e que a vida eterna é oferecida a todos os que creem. Além disso, a Bíblia promete uma vitória final e completa sobre o mal no fim dos tempos. Em Apocalipse 20, lemos sobre o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo, e a morte e o Hades serão destruídos. Este julgamento final é a consumação da vitória de Deus sobre o mal. Após este julgamento, a nova criação será inaugurada, onde não haverá mais pecado, dor ou morte. Jesus veio ao mundo com uma missão clara e divina, preparada desde antes da criação. Lucas 19, 10 resume: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta missão redentora é a centralidade do plano de Deus, a culminação do seu amor sacrificial. A missão de Jesus é revelada desde o início de seu ministério. Em sua primeira visita à sinagoga em Nazaré, Jesus leu de Isaías 61:2, proclamando: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Este anúncio define o escopo da missão de Jesus: trazer boas novas, cura, libertação e restauração. A vida de Jesus foi dedicada ao cumprimento desta missão. Ele ensinou sobre o reino de Deus, realizou milagres que demonstraram o poder e a compaixão de Deus e ofereceu um novo entendimento da lei e da justiça. Suas ações refletiram o amor e a graça de Deus, alcançando os marginalizados, os pecadores e os excluídos. A parábola da ovelha perdida em Lucas 15, 3-7, ilustra sua dedicação em buscar e salvar os perdidos. O ponto culminante da missão de Jesus foi sua morte e ressurreição. Em João 10:11, Jesus declara: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Este sacrifício voluntário foi o ato supremo de amor e redenção, pagando o preço pelo pecado e reconciliando a humanidade com Deus. Em João 19:30, as últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado, indicam que ele cumpriu completamente a missão para a qual foi enviado. A ressurreição de Jesus é a confirmação de sua vitória,
e a garantia de vida eterna para todos que creem. Em 1 Coríntios 15, 3-4, Paulo afirma: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição não apenas valida a missão de Jesus, mas também inaugura a nova criação e a nova vida em Cristo. A missão de Jesus continua através da Igreja, o corpo de Cristo. Em João 20, 21, Jesus diz aos seus discípulos: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esta comissão é expandida em Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus ordena aos seus seguidores que façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. A missão da Igreja é uma extensão da missão de Jesus, levando o Evangelho a todas as partes do mundo. O grande final de todo o plano divino é a glorificação de Deus em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 28 proclama: para que Deus seja tudo em todos. Este é o objetivo supremo, o ponto culminante de toda a história da criação e redenção, a glória eterna de Deus manifestada e reconhecida por toda a eternidade. O fim dos tempos é descrito em detalhes no livro de Apocalipse, onde vemos a vitória final de Deus sobre o mal, o julgamento dos vivos e dos mortos, e a inauguração da nova criação. Apocalipse 21, 2 fala sobre um novo céu e uma nova terra, onde a nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Este é o cenário do cumprimento pleno do plano de Deus. Nesta nova criação, a presença de Deus estará com seu povo de uma maneira plena e direta. Apocalipse 21, 3-4 descreve: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta comunhão perfeita e eterna é o clímax da redenção, onde todas as coisas são restauradas e renovadas. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade de indescritível beleza e pureza. Apocalipse 21, 18-21 fala de suas muralhas de jaspe, ruas de ouro puro e portas de pérolas. Esta descrição simbólica destaca a glória e a santidade da nova criação. Não haverá necessidade de templo na Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, 22. A presença de Deus será tão manifesta que não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. A nova criação será um lugar de justiça perfeita e paz eterna. Isaías 65, 25 descreve um ambiente de harmonia, onde o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esta visão de paz e justiça é o cumprimento do Shalom de Deus, onde toda a criação vive em harmonia e plenitude. A glorificação de Deus em todas as coisas é o propósito final do plano divino. Em Romanos 11, 36, Paulo exulta: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esta doxologia resume o objetivo último de toda a criação e redenção, a glorificação de Deus. Cada aspecto da nova criação, cada ser redimido, cada ação de adoração, tudo contribuirá para a glória eterna de Deus. Este grande final é a esperança suprema dos crentes. É a certeza de que todo sofrimento, toda dor, toda injustiça será superada pela glória eterna de Deus. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Esta esperança nos fortalece a perseverar na fé, aguardando com expectativa a realização plena do plano de Deus.